Gravando, turma. Então, o que é que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai fazer a instalação do Windows XP e a instalação do 2003 para que a gente possa ter as práticas. Beleza? Então, acompanhe aqui comigo. Eu vou primeiro abrir o VirtualBox. Ele vai estar numa máquina Linux, então vocês vão procurar pelo VirtualBox. E nós vamos criar uma nova imagem, tanto do Windows XP quanto do Windows 2003. Como é que a gente faz isso? Eu vou clicar nesse item novo. Vou começar com o Windows XP. Então, vou digitar aqui o Windows XP. E vou selecionar, ó, tipo Microsoft Windows XP 64 bits. Vou clicar em próximo. Vou deixar 512 megas. Percebam que nessa máquina a gente tem 16 GB e 12 núcleos de processador. Então, vou deixar aqui, ó, com 512, próximo. Vou deixar o disco de modo dinâmico, então ele vai aumentando o espaço do disco, próximo. Vou finalizar e já criei a máquina Windows XP. Vou aproveitar e também vou criar a máquina Windows 2003 Server logo, ó. Vou selecionar 2003 Server, 64 bits, próximo. Bora aqui, galerinha. Vou deixar 2048, perdão. Eita, nós, voltar. 24/8, vou botar 2 GB de memória. Vou colocar 2 processadores para a máquina ficar bem rápida. Próximo. Vou deixar o disco dinâmico. Próximo. Finalizar. Ou seja, Fábio, o que foi que você fez? Eu simplesmente configurei 2 escopos de máquina virtual, 2 instâncias. Agora eu vou inicializar cada uma delas e vou separadamente e simultaneamente instalar o nosso 2003 XP. Então, vou clicar no XP, inicializar. Ao inicializar o XP, ele vai inicializar o processamento de ligar a máquina virtual. E ao ligar a máquina virtual, o próprio VirtualBox vai me pedir para adicionar uma imagem de instalação. Eu vou clicar aqui em cancelar, já que vocês vão estar fazendo isso em máquina Linux. Eu vou cancelar, vou fechar esse item. E eu vou vir, ó, dispositivo, disco óptico, e escolher uma imagem do disco. No caso do Linux, a gente vai ter que clicar aqui e escolher a pasta MNT de mount. No caso do Windows, que a gente não vai usar o Windows, eu vou vir aqui, ó, na pasta. Tá onde, Emerson? Windows HDDD, redes, o Windows XP. Vou selecionar a imagem do Windows XP e vou vir em máquina para reiniciar o computador, que é reiniciar. Então, ele vai inicializar o processo de instalação do Windows XP. O que é que eu vou fazer? Simultaneamente a isso, eu já vou inicializar a minha máquina, ó, 2003 Server, e vou fazer o mesmo procedimento. Ao inicializar a minha máquina 2003, vou deixar uma aqui embaixo, vou cancelar, como eu fiz com a outra máquina, dispositivo, disco óptico, vou selecionar uma imagem. Vou selecionar agora, voltando, a imagem do Windows Server 2003. E percebam que na pasta vai ter 2 CDs. Eu vou selecionar o CD 1, que é o de instalação. Vou de novo em máquina e vou reiniciar o processo. Então, o que foi que eu fiz aqui agora? Eu estou inicializando e instalando 2 máquinas virtuais. Já que a nossa prática é sistemas operacionais cliente-servidor, eu vou precisar de um servidor e de um cliente. No XP, eu vou pressionar Enter para instalar. Estão vendo aqui embaixo? Ó, Enter, instalar. Está aqui, ó. Vou pressionar Enter. Vou selecionar para formatar meu sistema de arquivo NTFS, a gente já falou sobre isso. Enquanto está instalando o meu Windows XP, eu já vou para a minha máquina com o Windows 2003. Embaixo tem Enter para continuar. F8, Agree, ou seja, aceitar, F8. Vou Enter de novo para poder instalar, pressionar Enter. Vou escolher a primeira opção, pressionar Enter.
e ele vai começar a instalar, a máquina virtual vai começar a instalar o 2003. Então, eu estou simultaneamente instalando o Windows XP e instalando o Windows 2003, certo? Então, nessa aula, aprendemos a criar uma máquina virtual no VirtualBox, selecionar uma imagem de sistema operacional e iniciar o processo de sistema operacional. Precisamos ir até o final e instalar o Windows XP 2003.